Quando um papa assume, ele tem uma reunião extremamente particular agendada, não apenas pelo seu horário. Imaginem a surpresa de Leão XIV ao descobrir que, depois de um primeiro dia exaustivo e revelador, ele deve acordar no meio da madrugada. Porque às 3h33, pontualmente e sem exceção, cada novo pontífice deve se reunir com o carcereiro do Vaticano para descer ao terceiro subsolo. Sim, 3 andares abaixo do seu quarto. Para descobrir ali mesmo algo que Francisco, seu antecessor, sabia muito bem. Que nessas profundezas, a Igreja mantém presas as criaturas que coletou de todas as partes do mundo durante centenas e centenas de anos. Quer saber o que o Papa Leão viu naquela madrugada? O que é que o Vaticano esconde tão zelosamente lá embaixo? Então fique comigo. Eu prometo que não vou te decepcionar, porque eu sou documentalista. Isso é a prisão do Vaticano. O Papa Leão visita Caim. O padre Íngaro, um sacerdote que em sua juventude chegou a ser assistente do Papa João Paulo II e agora está em conflito com a Igreja Católica. Ele foi minha fonte primária, graças a ele que conhece todo mundo lá dentro e fica sabendo de tudo o que acontece. Fiquei sabendo que o velho carcereiro do Vaticano, o padre Pômoro, que guardou o local durante 54 anos, havia falecido e foi substituído por outro sacerdote, o padre Rucaco. Vou contar para vocês o que confirmei com documentos que têm o selo papal. Havia 4 requisitos para ser o carcereiro do terceiro subsolo, mas Francisco acrescentou um 5º antes de morrer. O primeiro é ser sacerdote, obviamente. O segundo é ter menos de 33 anos ao assumir o cargo. O terceiro é entender o básico dos idiomas hebraico, latim, italiano e romeno. E o quarto, ter uma fortaleza espiritual comprovada. Por ter participado ou realizado pelo menos 2 exorcismos de grau 4 ou 5, que são semelhantes aos que aparecem nos filmes de Hollywood, já sabem falar em línguas desconhecidas. Força sobre-humana do possuído, móveis voando por toda parte e coisas menos agradáveis. E o 5º e novo requisito é que nenhum guarda deve ser filho único. E por quê? Justamente por causa da nova criatura que eles capturaram. Francisco explicou bem quando escreveu no documento que impõe o 5º requisito o seguinte: Padre Rucaku, não podemos nos dar ao luxo de perder mais carcereiros. Se houver ciúmes e inveja em seus corações, uma única mordida da nova criatura. E bem, já sabemos do que ela é capaz, o que ela faz com eles. Não precisamos de mais homens andando pelo mundo como mortos-vivos, sem Deus nem arrependimento, caçando e devorando a pobre gente. Acrescentem então o 5º requisito: nada de guardas que sejam filhos únicos. A partir de agora, todos devem ter sentido o amor fraternal alguma vez, aquele que supera o ciúme e derrota a inveja. Não quero mais casos como o do pobre guarda. Tempoli, espero ter sido claro. Que não se repita o caso de Tempoli. 10 de maio de 2025. O padre Rucaco, que detém o título de carcereiro-chefe do Vaticano, passou às 3h33 para buscar o Papa Leão em seu quarto. Depois de se ajoelhar diante dele e beijar seu anel, em silêncio, como manda o protocolo, ambos desceram sozinhos pelas velhas escadas, onde o sol jamais penetrou. Atravessaram uma porta larga, mais simples, de madeira, com uma viga que une as tábuas. E como vocês já sabem, essa grossa madeira não é outra senão a que sustentou o corpo de São Pedro quando foi crucificado de cabeça para baixo. Depois de beijá-lo com devoção, o Papa Leão entrou diante dele, naquele corredor longo e molhado. Não só o chão,
mas também as portas de suas mais de 160 celas, que possuem um sistema de irrigação automático, e a cada 7 horas todo o lugar é encharcado com água benta. Leon estava surpreso. Pergunto, o que se supõe que tem aqui dentro? E como todo papa que acaba de assumir, quis olhar por uma das frestas das celas, mas o padre Rucaco o advertiu. Sua Santidade, o senhor tem uma agenda bem cheia hoje. O protocolo estabelece que é imprescindível conhecer e visitar o setor que requer sua atenção. Então o senhor deve se apressar? Nada neste pavilhão merece o seu valioso tempo. Todas as manhãs, sem exceção, o senhor receberá em um envelope fechado a descrição e o estado de tudo o que temos aqui, dos novos ingressos. E no final, o resultado da busca de... Mas o Papa Leão o interrompeu com um gesto e se aproximou das grades. Ele viu as estátuas daqueles demônios e gárgulas com expressões de dor e, virando-se, disse ao sacerdote: Você sabia disso? São objetos de culto satânico, não é? É ótimo manter os infiéis longe dos fiéis. Essas coisas, aliás, parecem reais. Rucaco se apressou em lhe dizer: Você não entende, Sua Santidade. O que temos aqui embaixo não são objetos, mas não se preocupe com eles. Não olhe dentro da cela. 63. Lá mantemos a cabeça da medusa. Nosso caçador a usa para transformar essas infelizes gárgulas em pedra. Bem, você vai ver isso mais adiante. Vamos continuar. E, por sinal, no próximo pavilhão, não toque em nada que saia da cela. 217. Ele costuma armar armadilhas. O Papa sorriu pensando que era uma piada, deu um tapinha cúmplice nas costas de Rucaco e continuaram. Mas ele arregalou bem os olhos quando passaram para a ala seguinte, e por baixo da pesada porta com o número 217 entalhado em ferro, rolou uma grossa moeda de ouro. O Papa perguntou de forma ríspida: Escute, Rucaco, por que há pessoas aqui enjauladas como feras? E foi andando tentar pegar a moeda. Mas da cela 218 que estava em frente, uma voz lhe disse: Nem pense em tocá-la ou você vai matar todos nós. O Papa se virou e viu que naquela cela havia um pobre homem com uma camiseta nas cores da bandeira peruana e ficou comovido. Olhou para Rucaco e ordenou: Liberte este cristão agora mesmo. O que é isso de ter um irmão peruano aqui trancado na escuridão? Mas Rucaco se apressou em responder: Não é um homem, Sua Santidade. Acontece que o senhor viveu anos no Peru e essa coisa do demônio? Lê seus pensamentos. Sabe muito bem que o senhor ama os peruanos. Deixe que eu pegue a câmera Polaroid que guardamos no armário deste pavilhão e o senhor vai entender. Aliás, não toque na moeda de ouro. Rapidamente, o sacerdote abriu o armário e pegou a câmera. Pediu ao Papa que a segurasse e tirou uma foto do prisioneiro. Clique. A imagem estava pronta. Ao revelá-la, viram que realmente era a de um homem. Mas Rucaco então pegou a câmera e tirou a foto, ele mesmo. Quando a imagem saiu, ele explicou: Veja, Sua Santidade, esta é a foto que tirou. E você, o que vê? Um pobre homem pedindo clemência. Mas agora observe a que acabei de tirar. O Papa recuou 2 passos ao vê-la e perguntou: O que é isso na imagem? Rucaco respondeu: Sua Santidade, a da imagem, é minha mãe. Ela está amassando pizza, exatamente como me lembro da minha infância em Nápoles. O senhor vê um peruano e eu não. Eu vejo minha amada mãe, que Deus a tenha em sua glória. Agora entende? Essa coisa é um doppelganger? Santo Padre, uma criatura alemã, um metamorfo, um substituto que imita aqueles que a gente ama. Pegamos esse em Berlim. Em 1947 ele passou 6 semanas vivendo com uma família, fingindo ser o filho de um casal.
O verdadeiro tinha morrido na guerra. Ele o imitou e viveu com os pais até se cansar e tentar matá-los. Existem vários como esses no mundo, muitos nós temos aqui, mas ainda restam alguns lá fora. Pelo menos ele não mentiu sobre a questão da moeda e... Dizendo isso, ele abriu a cela. 217. O Papa Leão recuou imediatamente com a cruz na mão, perguntando: Isso é verdade, essa coisa? Ele lançou a moeda de ouro. Rocáculo ajudou a se recompor e disse: Nós o mantemos acorrentado por precaução. Como eu disse antes, ele arma armadilhas. Se alguém pegar uma de suas moedas, ele se transforma, fica imparável e violento. Então, poderia romper suas amarras e matar todos os presentes. É um leprechaun, o último deles. Eles estão extintos, porque, como você bem sabe, não é difícil localizá-los. Sua Santidade, eles sempre estão no final do arco-íris. E então, com um perfeito sotaque romeno, o duende, segurando com as duas mãos seu pote cheio de moedas de ouro, disse ao Papa Amorit: Francisco, felicidades por ler sua bênção. Pegue sua moeda como lembrança da tradução. Francisco morreu? Parabéns então pela sua escolha. Pegue a moeda, guarde como lembrança. Leão recusou e a peça de ouro rolou de volta para seu dono, que começou a gritar: Tirem-me daqui, malditos humanos! Eu mataria todos vocês, ladrões de ouro! Ladrões, todos vocês! Rocáculo fechou a porta e conduziu o Papa por outros pavilhões em direção ao setor de interesse do Sumo Pontífice, onde estavam aqueles que ele precisava conhecer de qualquer jeito. Leon respirava ofegante, pedindo paciência. Ele disse: Espere um pouco, Rocáculo. Não é todo dia que você descobre que essas criaturas existem. Eu já tinha visto demônios, mas isso supera minhas expectativas. Espere eu me recompor, por favor. Veja, como todo bispo, fui o exorcista da minha diocese. Não tenho medo dos demônios, mas uma coisa é saber o rito para expulsá-los, e outra bem diferente é me deparar com esses seres que ainda não compreendo totalmente. O padre sorriu e respondeu: Tudo bem, Sua Santidade. A fé e a confiança em Deus são nossa maior proteção. Por outro lado, a boa notícia é que hoje não precisará ver o Valakion e os deuses pagãos que temos na ala norte. Eles estão de castigo, especialmente Drácula e Quetzalcóatl, porque ajudaram duas das criaturas a escapar. Então, nada de visitas por um ano, por ordem do seu predecessor Francisco, que estava realmente irritado. E não é para menos, Chema e Martim são dois nauais terríveis. Sua Santidade, e que eles tenham ajudado a fugir daqui. Isso mostra total desprezo pela vida humana. Não se preocupe, nosso caçador de monstros já está no encalço deles. Então só precisa conhecer o novo, a criatura que mudou as regras de admissão dos guardas. Mas eu lhe aviso, Santo Padre, que não será agradável. Eles passaram por mais 3 pavilhões que tinham relicários nas portas das celas e, em alguns casos, hóstias consagradas. O Papa parou de repente. Dava para ver claramente entre as sombras, no final de um corredor gradeado e mal iluminado, marcado com o número 366. Havia uma jaula pendurada no teto com algo dentro. A luz intermitente iluminou por alguns segundos e então o Papa Leão XIV apontou e gritou para o carcereiro: Por Deus, a Virgem e todos os santos! Aquilo ali é uma criança. Mas o sacerdote esclareceu: Sim, Sua Santidade, mas... Leão o interrompeu e se apressou naquela direção, resmungando insultos em inglês e pedindo perdão a Deus por cada um. Ele estava disposto a tirar o pequeno da jaula, mas quando a luz da lâmpada iluminou rapidamente, mais uma vez, o coração dele congelou de medo.
Porque o menino preso estava coberto de cicatrizes e com uma voz masculina e profunda em italiano disse: Tira fuori di chi o giuro ci escapero come che narwhales entrero dalla tua finestra de notte. Tradução: Me tire daqui, ou juro que vou escapar como aqueles narwhales e entrarei pela sua janela. À noite, o Caco ficou ao lado dele e disse: Não olhe, sua santidade, vê-lo é terrível. É realmente uma criança ou era isso em vida? Agora, aos da sua espécie chamamos de reconstruídos. Nós o trouxemos em 2015. Os pais dele eram do Texas. O garoto se afogou em uma piscina. Então, eles pagaram para um daqueles cientistas malucos, meio médico, meio feiticeiro, que por milhares de dólares o desenterrou e o remontou com partes de outros corpos. Você entende um clássico reconstruído? Claro que a alma não volta. O que eles trazem dentro sempre é um demônio, e é por isso que ele está aqui. Poderíamos exorcizá-lo, mas se o libertarmos, ele vai procurar outro recipiente. E este aqui, reconstruído, está possuído pelo próprio András, patrono dos assassinos, sua santidade. Então não vamos soltá-lo, né? Depois do que ele fez com os pais da criança no Texas, vamos continuar. O que o senhor precisa conhecer está na sala ao lado. 50 metros adiante, chegaram a uma sala onde o Papa viu um grande círculo de pedra. Dentro havia alguém dormindo, coberto dos pés à cabeça com uma túnica preta. O sacerdote fez sinal de silêncio para o Papa, para que ele não o acordasse, e com o outro dedo apontou para a placa, que em letras vermelhas sobre um fundo amarelo dizia em latim Caim: Filius Adae, et evae frater Abelis unus ex tribus Iudae, servantibus malus, ex malitia absoluta, nolite tangere lapidem maculatum, que traduzido significa Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel, um dos 3 judeus errantes. Mal de maldade absoluta. Não toque na pedra manchada. O Papa disse que é uma brincadeira, não é? Já chega de tudo isso, Rukako. Desde que desci essas escadas parece que entrei em uma dimensão desconhecida, com duendes que mudam de forma, com reconstruídos. Chega. O sacerdote disse: Não, sua santidade é palavra de Deus, está no Gênesis. E Jeová pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Ele não pode morrer. E por sinal ele já tentou, mas não seria para contrariar o Altíssimo. O Papa perguntou: Quer dizer que temos aqui o verdadeiro Caim? Aquele que sentiu ciúmes e inveja porque sua oferta não agradou a Deus, mas a do irmão sim. E depois, bom, está nas Escrituras. Ele disse ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra ele e o matou. O Papa se aproximou da pedra manchada e viu que tinha sangue, escura e antiga. Rukakula respondeu ele mesmo, sua santidade. A Bíblia não diz com o que ele matou, mas descobrimos que foi com esta pedra. Abel estava de costas e Caim o golpeou até esmagar sua cabeça. Conseguimos pegá-lo, foi há pouco tempo porque encontramos a pedra. E perde suas forças se chegar perto, então não pode sair do círculo. A questão é que a maldade, depois de milhares e milhares de anos, transforma a pessoa em algo horrível. Se Caim te morde uma vez, é suficiente para te transformar em um caminhante, uma espécie de zumbi ou vampiro sob o poder desse ser desprezível. Por isso era prioridade capturá-lo, e graças a Deus e ao nosso caçador conseguimos. Mas Caim os interrompeu. Revelando-se com um salto, ficou diante deles, a pele corroída por dentro, os músculos tensos, o olhar aceso e as orelhas em ponta, tão longas quanto suas garras, e na testa uma marca. A marca da besta. Os dois deram um grito.
Rindo, o errante edênico lhes disse: acaso não sabem respeitar o sonho dos outros? Por menos que isso já matei muitos. E o senhor chega aqui, sua santidade, todo vestido de branco, como se isso fosse me impressionar. Mas o Papa Leão levantou a mão e com grande destreza ordenou: cale-se de uma vez, abominado por Deus, e arrependa-se de seus pecados. E então os olhos de Caim escureceram. Ele começou a andar de um lado para o outro dentro do círculo, respirando forte como se fossem trovões, e respondeu: aquele a quem você reza, esse não te favorece. Você é igual a mim, sabia? João Paulo II era um papa de verdade, Bento era um verdadeiro sábio e Francisco um bem popular. E você, o que será? Nada. Só um que chegou a Roma por acaso. Você vai ver que logo o Vaticano vai cair e você será o papa que trouxe a destruição. O Papa Leão respirou fundo. Ele entendeu que Caim estava tentando despertar ciúmes e inveja em seu coração. Então, com a mente fria, ele respondeu: o que meus predecessores fizeram, seja bom ou ruim, foi tentando cumprir sua missão. A graça de Deus é concedida por Ele. Só precisamos agir conforme sua palavra, tentar viver de acordo com o que lhe agrada. E você matou seu irmão com uma pedra pelas costas. Você foi condenado para sempre. Quanto tempo vai demorar para me oferecer algo em troca para sair daqui? Vamos, estou te ouvindo. Caim sorriu, olhou para Rucacu e disse: você não contou para o novato o que eu fiz com o padre Temoli? Aquele orgulhoso que jurou nunca sentir ciúmes nem inveja. Onde ele está agora? Diga para ele. E, tomado pela fúria, tentou sair do círculo, mas caiu exausto ao se aproximar das pedras. O Papa Leão rezou diante dele pedindo ao Senhor que lhe concedesse o perdão quando Caim se arrependesse de coração. E o amaldiçoado riu e disse: vou para Temoli, e você verá que aquele a quem você reza não vai me perdoar. Saíram dali em silêncio. Rucaku levou o Papa até seu escritório, na ala mais afastada das prisões. Guardas entraram para buscar a bênção de Leão XIV e saíram emocionados por sua cordialidade e simplicidade. Quando voltaram a ficar a sós, ele perguntou ao sacerdote: o que aconteceu com esse tal Temoli? Rucaku, ele respondeu. Era um dos nossos guardas. Nasceu em uma família rica, filho único. Nunca tinha conhecido a inveja, não tinha porquê. Era o mais forte e corajoso. Mas Caim faz o que faz há milhares de anos. Então bastaram algumas horas com ele para que o ciúme crescesse dentro dele e ele não soubesse lidar com isso. Então ele quis poder e força para ser imortal, assim como os outros judeus errantes, entrou no círculo e se deixou morder. Agora o temos na cela 650, obrigamos os guardas a vê-lo. Bem, ao que restou dele, porque nosso caçador de monstros e seu ajudante saíram rápido para procurá-lo e o decapitaram. Perto da fronteira com a Áustria, onde ele tinha comido 2 turistas, Judas, o caçador de monstros do Vaticano, e seu fiel ajudante Lázaro, trouxeram sua cabeça. E nós a temos aqui na 650. Como um lembrete para o resto de que este trabalho exige força de espírito, músculos e, entre todas as virtudes, aquela que as criaturas malignas mais detestam: humildade. O Papa respirou fundo e disse: você sabia que Lázaro era um dos judeus errantes que você menciona, ressuscitado em corpo e alma por Cristo? O único que pode fazer isso? Mas não sei de qual Judas você está falando. Há tantos, é Judas Tadeu, certo? Ou Judas Barsabás, ou o de Damasco, ou talvez o Galileu? Rucáculo interrompeu dizendo: não, sua santidade. Refiro-me ao melhor amigo de Jesus, Judas Iscariotes. Você verá os evangelhos completos.
Os que temos aqui na biblioteca dizem muito claramente: ele nunca traiu sua santidade, e queira ou não, o Senhor deve conhecê-lo. Para sua santa prima Kátia. Leon se levantou de repente e perguntou à santa, ao que o sacerdote respondeu: a santa primeira caçada à sua santidade. Aqui todo papa é obrigado a fazer com Judas, nosso caçador de monstros. Assim está escrito, verá. Confirmar os irmãos na fé e guiá-los não é o único interesse do Vaticano. Também devemos protegê-los, porque se o mundo descobrir que essas criaturas existem, bem, quanto tempo você acha que levaria para começarem a cultuá-las e venerá-las? Como na antiguidade. O Papa lhe disse, até duendes metamorfos, demônios e errantes imortais. Cheguei a acreditar, mas o caso de Judas Iscariotes é demais. O melhor amigo de Jesus, isso é ridículo. Rucaco entendeu e acrescentou, tudo bem, sua santidade, entendo que é difícil de assimilar. Talvez, quando conversar com Francisco, seu antecessor, ele possa explicar melhor o que o espera. Desculpe, com a emoção de guiá-lo, acabei esquecendo de lhe dizer. O senhor deve visitar o túmulo de Francisco, sua santidade, ajoelhar-se para rezar e piscar 3 vezes com as mãos juntas. Então o tempo vai parar para o senhor e Francisco aparecerá. Está no protocolo. Todo novo papa, quando assume, deve conversar com o espírito de seu antecessor. Chamamos de Sacra Reunião de Colegi, a Sagrada Reunião de Colegas. Sem exceção, sua santidade. Ele vai lhe contar a profecia dos últimos dias. Ele sabe quando o mundo vai acabar. É uma profecia que vai se cumprir em breve. Está preparado? E claro que eles se reuniram, mas essa é outra história. Eu sou o documentalista e isso foi. O Papa Leão XIV visita Caim.